Estamos hoje no escritório super mega top, mantendo a distância para uma entrevista super interessante, um assunto instigante que vai interessar para todo mundo, tanto para empresários quanto colaboradores. E eu vou falar com Djair Rota. Obrigado por me receber aqui. Sim, eu com esse cafezinho delicioso, né? Café Azurro. Café Azurro. Então ele vai falar um assunto que, olha, eu vou te falar. Preste atenção. A gente fala muito de terceirizar, mas como é essa tal de terceirização de mão de obra? Como advogado, o que você me diz dessa terceirização de mão de obra? Cidacílio, hoje a gente vive um dilema, a gente vive um problema com a questão da terceirização. E é uma coisa que chama muita atenção, porque não é um tema muito complexo, na verdade não é um tema nem um pouco complexo, mas muita gente utiliza essa terceirização de forma errada. O que vê-se muito no mercado? As pessoas, elas estão abrindo MEIs, que são empresas, são os microempreendedores individuais, para trabalhar para outras empresas. Mas, Cida, veja que isso é o problema. A terceirização, ela não é isso. A terceirização, você não pode contratar um MEI para trabalhar dentro da sua empresa para ter hierarquia. O MEI tem que se reportar ao chefe, cumprir ordens do chefe, ter horário para entrar, horário para sair. Então isso não é a terceirização. E isso todo mundo está confundindo. A terceirização, por exemplo, Cida, seria no caso, a Cidacília ela vai contratar uma empresa de limpeza para limpar a casa dela e a TV. Você terceirizou. Você falou, não quero ter funcionário de limpeza mais. Você terceirizou. E aí você chega para a empresa e fala apenas o seguinte: terça, quinta e sábado eu quero o estúdio da TV e a minha casa brilhando. Mas nesse caso pode ser todo dia? A terceirização, ela pode ser todo dia, mas ela tem que ter uma relação diferenciada do emprego. Então, por exemplo, o que muito acontece, e é erradíssimo isso, Cida, e isso eu alerto todo mundo, é crime fazer isso, é crime, veja bem. Por que crime? Não é uma ação trabalhista? Seria Além das questões trabalhistas, existe um crime. O Código Penal, ele prevê que se você fraudar a lei trabalhista, a relação de emprego, é crime. Então, além do crime, a pessoa ela pode responder, aliás, ela vai responder por toda a questão trabalhista. Então, é muito complexo. A terceirização, ela não é a forma de que, o empregado, eu terceirizei, eu contratei um MEI para trabalhar na minha empresa, ele tem hora para entrar, ele tem hora para sair, ele cumpre todas as minhas ordens e ele está comigo há 12 meses fazendo a mesma coisa e ele é exclusivo meu. Então esse é o erro da terceirização, porque sucumbe-se à ideia de que o terceirizado ele pode trabalhar para várias empresas. Agora, se for pegar ao pé da letra, o terceirizado, o MEI, todo mês ele tira uma nota fiscal para a mesma empresa do mesmo valor. Caracteriza-se a relação de emprego. Mas, por exemplo, a pessoa tem uma empresa de obras, construtora, e aí ele contrata um marceneiro terceirizado por um ano numa obra específica. Isso pode? Isso pode. Na questão da construtora, e Cida, uma pergunta muito interessante. Existe o contrato por obra certa. Então, eu contrato o marceneiro para essa obra em específica, para fazer tal situação, para realizar, para concretizar tal projeto. E isso é permitido. O que não é permitido? Numa obra, a construtora precisa colocar 10 pedreiros e ela terceiriza, ela contrata 10 MEIs, porque sai mais barato. Isso não pode. Ela pode contratar uma outra empresa, que aí sim é terceirização, e ela fala, eu vou fornecer todo o insumo, você fornece a mão de obra e juntos erguiremos este projeto. Então veja que a terceirização é quando você deixa a cargo de outra empresa, de outra pessoa jurídica, você dá a ordem para cumprir o projeto e a outra pessoa jurídica, ela que decide a melhor forma de horário, ela decide como vai realizar o serviço e ela não tem subordinação.
Quando que um empresário deve optar por terceirização ou contratação? Cida, no capitalismo é quando ele vê lucro. Tá? O que acontece que muitos empresários, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção nessa entrevista, porque sua pergunta foi muito interessante, é que os empresários eles veem muito lucro no MEI. Ah, vou deixar de recolher isso, recolher aquilo, mas quando eles tomam uma ação trabalhista, junto vem todos os tributos federais que ele deixou de recolher. Então, se um MEI trabalhou 5 anos para o empresário e depois disso entrou na Justiça Trabalhista, a Justiça Trabalhista, ela percebeu que era uma relação de emprego, ela vai cobrar os 5 anos de FGTS, os 5 anos de INSS. E aí o problema vai aumentando, vai acumulando. Por isso que é sempre bom e é sempre muito interessante o empresário ele ter à sua disposição um advogado da confiança dele para fazer um contrato de terceirização, para avaliar a situação da terceirização. Ela é muito válida, por exemplo, eu tenho uma indústria e eu vou terceirizar o setor de limpeza. Contrata uma empresa, de fato, um CNPJ, não pode, nesse caso pode ser MEI ou não, e fala, tal e tal dia eu quero isso limpo. Mas veja, o MEI, o prestador do serviço, ele não pode ser exclusivo daquela empresa, senão caracteriza a relação de trabalho. Então, quando você me pergunta, o MEI pode trabalhar todo dia? Claro, se for um contrato, por exemplo, por obra certa. Mas, um contrato por prazo indeterminado, ele tem que trabalhar todo dia, 8 horas por dia. Aí não é terceirização. E quando o colaborador fala, não, eu quero trabalhar todo dia, mas eu quero ser MEI porque eu quero ter disponibilidade para, vez ou outra, fazer um trabalho, um bico esporádico. Exatamente, aí está o problema. Se você for ajudar o seu prestador, você corre o risco de não enquadrar na terceirização e sim numa relação trabalhista, na CLT. Então a ideia é quando você terceiriza, eu vou terceirizar a produção dos meus vídeos, do Café com Justiça eu vou terceirizar. Eu não posso contratar um MEI que só trabalha para mim. Mesmo que ele fale, eu quero trabalhar para você, mas eu quero fazer um servicinho aqui, outro ali, e isso tem que ser avaliado. Se o MEI ele vai exibir no ato da contratação, por exemplo, olha, tá aqui, eu presto serviço para mais outras 2 empresas. Tudo bem, eu te contrato. Por quê? Isso tira a exclusividade. O problema maior dos MEI hoje, a relação com os MEIs, é a exclusividade. Eu te contrato como MEI, mas você pode trabalhar só para mim. Aí está o problema. E qual a vantagem de quem tem MEI? Para o trabalhador é melhor o MEI ou melhor ser registrado? Cida, depende do acordo que ele faz com a empresa. Veja bem, o MEI, ele te custa muito pouco por mês, cerca de R$60, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Só que o trabalhador, se ele atingir o teto de notas do MEI, que hoje deve estar girando em torno, se eu errar, me desculpem, de R$81 mil ano, o que daria cerca de R$7 mil mês. Mesmo que ele tire R$7 mil mês de nota fiscal, ele vai se aposentar com um salário mínimo. Porque o regulamento, a regulação do MEI é aposentar o trabalhador com um salário mínimo e por idade, não tem tempo de contribuição. Então o MEI, ele é vantajoso em algumas circunstâncias. Quando o funcionário ele quer prestar serviço para 2 ou 3 empresas, quando ele quer trabalhar na casa dele, home office, você pode terceirizar o serviço de RH para mim. E porque eu faço da sua empresa e faço de outra. Quer dizer, eu posso trabalhar todo dia para uma empresa, desde que não seja dentro da empresa e não cumpra horário. Posso trabalhar home office, eu posso, remoto eu posso. Pode, até dentro da empresa, mas você não pode ser exclusivo. Home office pode ser exclusivo também, não? Não, se você for exclusivo, você sai da relação MEI e entra na relação de trabalho. Entendi. Então qual que é o teu conselho para o empresário? Meu conselho para o empresário... Porque tem penalidade. Tem muita penalidade. Quais são? Além da questão criminal, o empresário, e aí são 2 empresários, na verdade, que vão responder os processos trabalhistas, vão responder os processos crimes, porque fraudaram a lei trabalhista, e a Receita Federal pode empurrar um outro processo crime, porque houve sonegação de ambas as partes. Uma relação de emprego, por exemplo, o empregador ele é obrigado, na maioria dos casos,
a descontar em folha o INSS do empregado. E isso não foi feito, porque entre eles presumia-se não haver uma relação trabalhista e depois a justiça disse sim, há uma relação trabalhista. Então o meu conselho para o empresariado é no sentido de conversar com o RH, com o contador e principalmente com o advogado da sua confiança. Por quê? É o advogado que vai avaliar a circunstância, a necessidade do empresário, o risco, né? O risco que o empresário vai correr para fazer a perfeita junção. Porque a empresa é uma engrenagem, ela tem que estar girando perfeitamente. Se um dente quebrar, então vamos supor que um dente seria o MEI. A terceirização com o MEI quebrou, o empresário vai ter os empresários, né, terão muito problema, principalmente o tomador. Então, avalie a situação. O MEI, a princípio, pode parecer interessante, porque ele pode receber uma proposta de um valor mensal maior. Eu ia te perguntar, qual que é a vantagem, qual que é o seu conselho para o trabalhador, para o colaborador? Para o colaborador ou para o prestador de serviços MEI, ele tem que avaliar muito bem. Por quê, Cida? Quando ele é regido pelas regras da CLT, das leis do trabalho, ele tem 13º, ele tem férias com terço, ele tem horas extras, ele tem todos os direitos trabalhistas, ele tem FGTS e ele tem a aposentadoria por tempo ou por invalidez ou simplesmente por idade, de acordo com o valor da contribuição. Então veja, eu vou citar um caso hipotético. Um trabalhador hoje ele ganha R$2.000 e ele permanece trabalhando. Trabalhador CLT, ele vai se aposentar com R$2.000. Não desconta nada. Vai descontar muito pouco. Se ele cumprir todas as regras agora da Previdência, ele pode se aposentar, talvez até mais, com R$2.000. Agora ele recebe a proposta do patrão. Olha, se torna MEI, que em vez de eu te pagar R$2.000, eu te pago R$2.200. Tentador, porque o trabalhador que ganha R$2.000, ele vai ter descontado em folha o INSS. Então é tentador para as duas partes. O empresário, o tomador, ele vai economizar a contribuição patronal do INSS, o FGTS, 13º, terço constitucional de férias. É interessante também para o empregado que vai virar MEI, porque em vez dele receber 1.800, 1.900 líquido, ele vai receber 2.150, 2.140 mais ou menos líquido, porque desconta o valor da MEI. Mas ele não vai ter hora extra, ele não vai ter 13º, ele não tem férias, sequer tem direito a férias. E não importa o quanto o MEI tire de nota fiscal até o limite, ele vai se aposentar de qualquer forma, por idade, com um salário mínimo. Então essa questão da MEI ela tem que ser muito bem estudada, porque ela pode se tornar desvantajosa no segundo momento para todas as partes. É para se pensar. É para se pensar. Então, quando você me convidou para essa entrevista, eu fiquei muito satisfeito, porque isso é um tema ainda que está sendo muito pouco explorado. É um tema que está sendo pouco explorado e que deve ser explorado, principalmente nas empresas. Avaliar essa questão do MEI, da terceirização, é de suma importância, porque na verdade são duas empresas tentando obter lucro. E não é crime tentar obter lucro. Na verdade é o que move o capitalismo, mas tem que ser muito bem orientada por uma equipe de profissionais. Tá dada a dica. Agora quem quiser pensar, né? Quem quiser pensar, nós vamos para o Café Azul. Olha só, é um café brasileiro com sotaque italiano. E sabe por quê? Vai para a Itália, exportação. Olha, da nossa região, da nossa cidade para a Itália. Isso é chique, hein? É um orgulho. É um orgulho. É um orgulho. Um grande abraço também para o Rodrigo, do Senhor Expresso. Ele que nos proporciona esse maravilhoso café. Sucesso. Tchim, tchim. Café é sempre bom, né?